segundo o conceito do mundo. Nós andávamos segundo o príncipe, o principado, a potestade do ar, que é aquele que domina o mundo, que é Satanás. Fala que o mundo jaz do maligno, o mundo já está debaixo desse poder, esse poder que domina o mundo, esse poder que coloca leis, tudo ao contrário da vontade do Senhor. Eu quero que você entenda isso. E nós vivíamos nessa escravidão, nós vivíamos em outrora, no passado, sujeito a ele. Sabe por quê? Porque nós somos maus. Nós, o ser humano, nós se inclinamos para aquilo que é da carne, para aquilo que faz bem para nós, mas agrada a Deus. Porque desde que o homem falhou, o homem tinha intimidade plena com o Senhor no jardim. O homem falhou e ele perdeu essa plena intimidade, esse relacionamento com Deus. Quando ele falhou, ele começou a andar segundo a mente, segundo o que eles pensavam. Então Satanás, que trabalhou lá no jardim para impedir o homem de ter intimidade plena com o Senhor, ele começou a atuar na vida do povo. E fala que todos viviam andando através desse principado. Entenda isso. Porque nós se inclinamos para aquilo que é pecado, que é falho mesmo. Uma criança, se você olhar, meu filho mesmo, até mesmo você que tem criança, se você olhar e analisar aquilo que é espiritual, ele não se inclina muito. Ele se inclina para aquilo que é da carne, para aquilo que satisfaz a ele. Quando você fala, lê a palavra, quando você fala isso, vê um filme evangélico, não quero, não gosto. Sempre essa inclinação. Todos nós se inclinamos para isso. E o diabo, esse principado, esse que atua no mundo, ele usa a nossa fraqueza. Entenda isso. Aquilo que nós somos falhos, pecador, para nos colocar distante do Deus poderoso. Ele usa aquilo que nós somos inclinados para ser, para usar isso que é já de nós, para poder ter posse da nossa vida, escravizar nós em corrente, colocar nós escravo do pecado, escravo do vício, escravo da enfermidade, escravo. Isso é o trabalhar dele. Porque fala aqui na palavra, é claro que quando nós vivíamos sujeito a essa potestade do ar, quando nós era sujeito a esse, nós estávamos sobre a ira de Deus. Entenda isso. Nós estávamos na ira do Senhor, ou seja, nós vivíamos fazendo o que o potestade do ar, Satanás, queria. Aonde ele falava para nós ir, nós era guiados por ele, não por Deus. E Deus deixa claro nessa palavra que esse espírito continua atuando no filho da desobediência. Ou seja, todo aquele que é desobediente a Deus, sabe qual é o mal que trabalha na vida dele? É esse, é a potestade do ar. É esse que trabalha. A palavra de Deus, ela é certa, ela não muda, ela é real. Então todos os filhos da desobediência é a potestade do ar que está sobre ele, que trabalha sobre a cabeça dele, nos ares, sobre a cabeça, aprisionando ele, opressão espiritual, para ele se perder no vício, para ele se perder nas drogas, para ele fazer coisas que vai levar ele a se afundar cada dia mais. Sabe por quê? Porque Satanás, ele quer te amarrar em correntes espirituais, corrente aonde você não pode se soltar, corrente aonde você tenta sair, não consegue, você está sendo dominada por ele, mas porque você se sujeitou a ele, você foi se inclinando com a sua própria vontade da carne, e esse principado aqui, ele teve acesso à sua vida e conseguiu te dominar. E quando ele consegue dominar uma pessoa,
É difícil essa pessoa sair sozinha. Essa pessoa só sai desse lugar quando existem homens e mulheres de Deus que estão em oração forte, buscando, jejuando, porque ela já não consegue mais com as suas próprias forças, ela já não consegue mais sozinha. Diga glória a Deus. Mas o Senhor, Ele é maravilhoso. Então, quando Paulo falava para Efésio isso, Paulo fala assim, fala para ele sobre a questão, como é que é o trabalhar do mal, como o inimigo trabalha, qual é o demônio que ele tem que lutar, qual os demônios que ele tem que repreender, que é a potestade do ar, o que atua na mente daquele que desobedece. Só que Paulo fala algo para eles, e é o que Paulo fala hoje para nós. Antes nós vivíamos debaixo desse poder, mas o Senhor, pela misericórdia dele, graça, ele nos resgatou, aleluia. Se nós estamos aqui hoje adorando, buscando o Senhor, foi porque a graça de Deus e a misericórdia dele nos alcançou. Porque se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Talvez você era viciado, talvez você, no passado, você vivia um mundo perdido, você se inclinava para tudo que a carne pedia para você, mas o Senhor olhou para você, oh, aleluia, aquele que é rico em misericórdia olhou para você e disse: aleluia, eu quero ajudar esse, eu quero ajudar, eu vou colocar dentro dele o meu espírito, eu vou ajudar esse, porque eu olho para dentro dele. Eu sei que ele está sendo escravizado, eu sei que existe o mal trabalhando na mente dele, porque ele permitiu, mas eu olho a essência, e dentro desse existe um desejo de me adorar, existe um desejo de me buscar. O Senhor te viu no futuro, aleluia. Quando você estava lá no mundo, sendo aprisionado, o Senhor te viu aqui nesse lugar, no mesmo lugar que você está agora, adorando, buscando ao Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor ouviu isso, aonde ninguém viu, aonde nem mesmo você se viu no lugar desse, mas o Senhor te viu aqui, nesse mesmo lugar, clamando, adorando, buscando a Ele. Então o Senhor entrou através, sabe de quê? Do sacrifício. Porque entenda algo, o sacrifício que Jesus fez na cruz, Ele nos deu um livre acesso. O sacrifício que Jesus fez na cruz, Ele entregou para nós a salvação de graça, porque está escrito aqui que pela graça sois salvo. Ou seja, o sacrifício de Jesus deu esse direito para nós de obter a salvação sem nada pagar. A única coisa que você tem que fazer é se colocar na posição de filho. Oh, aleluia. A única coisa que você tem que fazer é falar assim: meu Deus, eu entendo que no passado eu vivia sobre a inclinação da minha carne, mas meu Deus, eu entendo que foi o Senhor que me resgatou, não porque eu merecia, foi o Senhor que me resgatou, mesmo quando todos olhavam para mim e diziam que eu não ia chegar em lugar nenhum, mas o Senhor me resgatou por causa da tua misericórdia, meu Deus, que se renova todo dia. Porque se o Senhor olhasse para mim da maneira que eu estava, e o Senhor olhasse para mim e fosse julgar os meus pecados, com certeza eu não estaria aqui nesse lugar. Mas o Senhor é bom. Então hoje a tua misericórdia se renova, amanhã ela se renova de novo, e todos os dias ela vem se renovando sobre a minha vida. Então só esse ponto nós entender isso, só nós entender que foi pela graça, que nós não éramos merecedor, que Jesus nos salvou, isso já é suficiente para nós ser gratos ao Senhor, ser grato por enquanto nós viver. Isso já é o motivo de nós chegar diante do Senhor e falar: meu Deus, todos os dias dizer: meu Deus, eu te agradeço, Senhor. Oh Senhor, como eu sou grato para o Senhor, por ter olhado para minhas falhas, para meus pecados. Como eu sou grato, meu Deus, por o Senhor ter me salvado, ter me arrancado das garras
Como eu sou grato por isso. Esse é o motivo maior que você tem que ter diante do Senhor, de você olhar para dentro de você e falar: meu Deus, jamais eu vou sair da tua presença. Meu Deus, eu sou tão grato que eu quero viver todos os dias com o Senhor. Eu sou tão grato, meu Deus, porque eu entendi que agora eu tenho um Pai que me ama. Eu entendi que agora eu não estou sozinho. Isso é mais motivo que você tem que ter dentro de você de permanecer. Porque não existe nada mais poderoso do que a gratidão. Não há nada mais poderoso que faz o céu se abrir em nosso favor do que a gratidão. E quando talvez você entrou aqui hoje e fala assim: meu Deus, eu não te adoro mais como eu te adorava antigamente. Eu sinto que eu tenho esfriado na tua presença. Eu sinto, meu Deus, que eu já não sou mais o mesmo que um dia eu fui na tua presença. Mas se você hoje reconhecer e falar assim: meu Deus, eu sou grato por estar nesse lugar, o Senhor lhe desce agora e começa a te renovar as forças. É porque talvez você esqueceu de agradecer por isso. Você talvez agradeceu por uma porta de emprego que Ele abriu. Talvez você agradeceu por um milagre, uma cura que Ele fez na sua vida. Mas o Senhor quer que você agradeça mais por Ele ter te resgatado da escravidão do pecado e colocado você no lugar onde Ele fala nessa palavra que nós estamos assentados no lugar celestial junto com Cristo. Nós já estamos nesse lugar. Diga glória a Deus. Através da cruz nós já temos acesso direto a esse lugar. Oh, aleluia. Só que o Senhor deixa claro que é pela graça que nós somos salvos, mas também pela fé. É pela fé também. Porque se você não tiver fé, você não vai acreditar no sacrifício de Jesus. E se você não acreditar que Jesus morreu na cruz por você, o sacrifício dele se torna nulo para você. O sacrifício de Jesus não faz efeito para você, porque você não crê. Porque a salvação é aquele que crê. Quem crê em mim será salvo, ele falou. Mas quem não crê já está condenado. Então é pela graça, mas você tem que crer. Mas sabe de uma coisa, aleluias, às vezes você fala assim: eu sei, meu Deus, que eu preciso ter fé, eu preciso crer, mas a luta está grande. A luta está grande, está difícil para crer. Mas sabe por que está difícil? Porque esse principado, essa potestade do ar, ele sempre vai lutar para te colocar debaixo do jugo dele outra vez. Ele sempre vai lutar para poder te parar. Por isso que vem às vezes o desânimo, o cansaço. Mas se você entender, aleluia, se você entender que a salvação não depende só de você também. Sabe por que eu falo isso? Porque está escrito aqui que a salvação é um dom de Deus. Não é pela obra, para que nenhum homem venha se gloriar. Ou seja, a salvação, Deus ele nos entrega, não porque nós somos merecedor, não é por obra, mas porque Ele pagou um preço na cruz. Se você falar assim: eu vou para o céu porque eu sou santo demais, e você olhar para aquele que está lá na rua, e você falar assim: aquele já está no inferno, eu estou salvo porque eu me batizei, eu estou salvo porque eu estou na igreja, eu estou salvo porque isso. Se você falar isso, aí Jesus vai olhar para você e vai dizer: você não entende. Você não entende que é eu que salvo quem eu quero. Eu salvo quem eu quero porque é pela graça.
Se aquele que está lá na rua agora, se ele se arrepender agora, eu desço sobre ele, eu batizo ele com o meu espírito e eu levo ele para a minha morada. Porque Jesus, o ladrão da cruz, ele não teve a oportunidade de viver uma vida com o Senhor. Ele não teve uma oportunidade ali. Ele viveu a vida inteira uma vida torta, uma vida longe do Senhor, sendo escravizado por Satanás. Esse principado, potestade do ar, vivia dominando a mente daquele ladrão. Mas no momento ele olhou para Jesus, naquela cruz, todo ensanguentado ali, ferido. Sabe o que ele viu ali? Ele viu um rei ali. Ele viu o rei diante dele, o rei que tinha uma casa celestial, e fala assim, ele olha para Jesus e fala assim: lembra de mim no teu reino. Onde o povo olhava para ele e via um pecador sendo crucificado, a multidão gritava. O ladrão da cruz olhava para Jesus e viu o rei ali, o rei que tinha uma casa celestial, o rei que tinha um palácio, o rei que tinha um trono. Foi isso que ele viu quando ele olhou para Jesus. Foi pela fé que ele viu isso. E pela fé ele acreditou. Jesus olhou para ele e falou: hoje mesmo você está comigo no paraíso. Tudo isso é pela graça que o Senhor faz em nós. Tudo isso é pela graça, aleluia. Só que eu quero que você entenda algo do Senhor. A graça do Senhor nos alcançou, mas além da graça nos alcançou, algo também alcançou nós. Sabe o que alcançou a nossa vida? O Espírito Santo. Sabe por quê? Oh, aleluia. Porque está escrito: mas Cristo Jesus, antes você que estava longe, chegasse perto pelo sangue de Cristo, porque Ele é a paz, o qual ambos fez um e derrubou as paredes que separavam nós de Deus. Jesus naquela cruz, Ele entregou a salvação para nós, mas além da salvação, antes Ele quebrou as barreiras. Oh, aleluia. As barreiras que impedia nós a chegar diante dele para ter um relacionamento com ele. Sabe quando o homem pecou no jardim, quando Adão pecou, ele colocou uma barreira diante de Deus, aonde ele não podia mais ter acesso ao Pai igual nós temos agora. Deus escolhia um profeta no meio da nação, aonde Deus ia falar só com aquele profeta, onde o Espírito de Deus ia ser derramado sobre aquele profeta. Imagina só se tivesse só um homem de Deus no Brasil, que só ele tivesse o Espírito Santo. E para nós entender algo, nós tínhamos que ir até esse homem. E antigamente era assim. Mas quando Jesus veio, oh, aquele que estava bem longe e aquele que estava perto começou a ter acesso a ele, porque ele quebrou as barreiras espirituais. E agora nós podemos chegar diante dele e falar: Senhor, eu quero te sentir, eu quero sentir o teu amor sobre mim, eu quero sentir, Senhor, o Senhor na minha vida. E porque a barreira já não existe mais, o Senhor, Ele vem e começa a descer sobre nosso coração. Ele vem e começa a fazer nós, filhos, nós que vivíamos longe, nós agora se sentimos perto agora nós se sentimos amados, agora nós se sentimos abraçados. Talvez você não tenha o amor do seu pai como deveria ter, talvez você não tenha o amor da sua mãe como deveria ter, mas Deus disse para você: o amor que você não teve da sua mãe, eu vou te dar. O amor que talvez você, o homem, não te ofereceu, eu vou te dar. Não é o amor igual o homem pode dar.
É um amor além de que você possa imaginar. É esse amor que eu quero te entregar. Aleluia. E Jesus, está escrito que um corpo pela cruz, matando com ele a inimizade. Ou seja, antes nós éramos inimigos de Deus pelas nossas falhas e pecados. Porque nós andávamos na inclinação da carne só. Porque não existia o Espírito Santo para nos guiar. Mas hoje, quando nós cremos, nós olhamos para a cruz e nós dizemos assim: eu quero viver isso, eu creio, meu Deus, no teu sacrifício. E nós viemos e começamos a adorar Ele. Ele vem e derrama o Espírito Santo dele sobre nós, e nós já não andamos mais naquilo que dá na nossa cabeça, não. Quando você tem um encontro real, verdadeiro com o Espírito Santo, você já não anda mais com aquilo que você pensa ou aquilo que você deseja. Você só anda naquilo que o Espírito Santo coloca dentro de você, porque você nasceu de novo, porque você era amor e Ele te deu uma vida, e essa vida é uma vida no Espírito Santo de Deus, e Ele te deu uma nova vida para você através do Espírito Santo. E sabe a palavra mais forte que eu acho aqui? É que ele fala assim: e o mesmo, o Espírito ao Pai. Aleluia. Ele te deu o Espírito Santo e te adotou como filho agora. Agora você pode declarar que você tem um Pai verdadeiro, tem um Pai eterno, um Pai que vai cuidar de você no momento mais difícil da sua vida, porque o Pai é para isso. O Pai, ele tem um filho, ele gera um filho, e ele vai cuidar daquele filho, ele vai sustentar aquele filho. Quando aquele filho estiver doente, o Pai está ali para ajudar. Quando aquele filho estiver triste, o Pai está ali para alegrar. Quando o filho estiver: pai, eu quero desistir, eu quero parar, o Pai está ali para segurar na mão e dizer: filho, não desista. Não desista porque eu estou aqui. Não desista porque eu te curei, eu te salvei, e eu paguei um preço na cruz para poder estar do teu lado. Eu paguei um preço na cruz para estar contigo. Então não para porque eu te amo, não para porque eu estou contigo. E tudo isso que você está passando, é eu que estou permitindo, porque eu quero que você se aproxime mais de mim. Porque talvez você tenha olhado para mim e você não tenha olhado para mim como um pai. Você tenha olhado para mim só como Deus Todo-Poderoso, o Eterno. Na verdade eu sou o Deus poderoso, na verdade eu sou o Eterno, mas também eu sou o Pai que te criou e te salvou. Eu sou isso e eu quero ser chamado de Pai, porque a oração que Jesus ensinou para nós, a primeira palavra que Jesus diz é você chamar Pai Nosso. A primeira coisa que Jesus ensina na primeira oração é chamar Deus de Pai, aonde aquele povo não tinha essa liberdade. O povo, ele não tinha liberdade de chamar Deus de Pai, ele só chamava Deus de soberano, eterno. Só que Jesus falou: não, eu gosto de ser chamado de Pai, porque é isso que eu sou. Jesus é Deus, e quando ele fala isso, ele fala assim: eu gosto de ser chamado de Pai, porque o Pai é aquele que cuida, e eu cuido de você em todo o tempo. Desde o ventre da tua mãe eu tenho cuidado de vós. Eu tenho cuidado. E o Senhor fez isso. Ele quebrou as barreiras para nós chegar diante do Senhor como filho. Como filho. E é isso que o Senhor quer fazer sobre você. Então não importa mais o que você viveu no passado, não importa, porque Jesus na cruz
Pela graça Ele te salvou. Então só depende de você agora, porque é de graça. Aquilo que é dado não é tomado, aquilo que é grátis é grátis. A salvação é de graça. Então se é de graça, só depende de você ficar com ela. Porque se de repente uma pessoa falasse para mim assim: ó, lá na loja tal eu comprei para você algo, um presente, já comprei, já paguei, tá lá na loja tal, você chega lá, fala o seu nome lá, você pega, eu já paguei, já comprei. Só que eu sei que está ali, é minha, foi pago já, é só chegar lá eu pegar aquilo. Só que vai passando o tempo e eu olho e não vou. Ah, não vou não, agora não, depois eu vou. Tá lá, tá de graça, já é minha, só que eu não vou. Só que olha só, o dono daquela loja não vai poder vender mais, vai ficar lá só me esperando. Então a salvação é assim. Ele pagou o preço, porque está escrito que o salário do pecado é a morte, e esse salário Ele pagou. Só que está aqui, ó, está diante de nós essa salvação, está diante de nós. Agora só é nós pegar ela e abraçar ela e não largar mais. Jamais eu vou abrir mão da minha salvação, e você agarrar com todo o seu coração, com toda a sua força, e falar assim: eu não abro mão mais disso, eu não abro mão dessa graça, eu não abro mão mais da minha salvação. É isso que o Senhor quer de nós. Às vezes as pessoas confundem a graça, confunde, mas a graça é isso. A graça já está aí, já o preço já foi pago. Só que você tem que buscar ela, tem que buscar, porque se você não buscar, vai continuar no mesmo lugar. É para todos, é para qualquer um, porque fala aqui que não existe aquele circuncisão, ou aquele que está perto ou longe. Quando Paulo falou isso, Paulo falou assim: não importa que seja judeu, não importa que seja africano, não importa que você seja, é para todos, porque Deus agora te fez o que? Família. Você é família de Deus. Aquele que estava longe agora, você faz parte daquele que era o povo escolhido, aquele que era o judeu, aquele que tinha promessa. Agora você faz parte do só povo, você é família agora. Agora nós fazemos parte da família de Deus. Você entende isso? Você entende o que Deus fez por você? Você entende que nós era estrangeiro, nós era forasteiro em terra distante? Você entende isso? Que para nós, o povo escolhido, o judeu, olhava para nós e via nós como impuro, como lixo. Eles olhavam para aqueles que não eram do povo escolhido e descartavam, igual aquele samaritano lá, que viu o homem jogado lá no caminho, aonde eles passou e não viu, a mesma coisa era nós. Você entende isso? Nós era isso, mas Deus falou: não, a partir de hoje só existe só um povo só aquele que crê em mim se torna um só. E as bênçãos que eu prometi para o meu povo, para Abraão, vai estar sobre todos aqueles que creem em mim. Sobre todos aqueles que crê, vai ter essa bênção. Então o Senhor fez isso com nós. Então não entenda isso. Quando Paulo falou isso para a igreja de Éfeso, Paulo estava dizendo para ele: jamais voltar a ser dominado pela potestade do ar, aquele que guiava os caminhos dele. Então você tem que ter cuidado naquilo que você tem falha. Você tem que ter cuidado naquilo que te domina. Cada um de nós, um dia nós viemos para a presença de Deus. Teve uns que tinham vício, outros tinham outras coisas que era falha, e essa falha fez você ser escravo do pecado, escravo de Satanás. Então é esse lugar que Satanás ele sempre vai querer te derrubar.
É nesse lugar que Satanás vai querer te pegar de novo, para ele dominar a sua mente, igual está escrito, para você andar no curso dele, nos caminhos dele. Então cuidado naquilo que um dia você venceu, porque se um dia você teve vício e você se libertou, talvez no vício da bebida ou da droga, Satanás, talvez essa área você venceu, você não vai mais ter recaída nessas áreas que você venceu. Só que vai vir outro tipo de vício sobre a sua vida, porque Satanás sabe que ali você tem falha, e é ali que ele vai trabalhar para te derrubar. Tudo para poder te escravizar. Embora o povo escolhido era escravizado no Egito, porque Faraó andava no curso desse principado, que aqui é o príncipe, é o rei, é o chefe de todos os demônios. Ele andava nesse curso aqui, e ele escravizava o povo de Deus. Então sempre foi o trabalhar de Satanás escravizar nós, colocar correntes espirituais sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, corrente que só pode ser quebrada pelo poder de Deus. Por força humana você não consegue. Talvez tem pessoas que falam assim: não, sou eu mesmo, sou eu que sou assim. Igual um dia aí nós fomos numa visita, e a pessoa estava viciada, e ela falou que era ela mesma, mas na verdade existe o desejo de fazer aquilo que é do homem mesmo, que é errado. Mas só que aqui é claro que existia a força do mal trabalhando ali também. Está escrito isso. Então o inimigo usa a nossa fraqueza para ele tomar posse, para nós ficar presos. Amém? Então talvez você hoje olha para o seu filho, talvez tem parente seu que está no vício, tem parente seu que está assim. Entenda, existe um mal trabalhando na vida dele. Claro que existe a carne também, que se inclina para isso. Aqui é normal, porque senão nós vamos ficar, tudo os erros que nós fizemos, nós vamos dizer foi o mal, foi Satanás. E muitas coisas somos nós mesmos, porque tem muita gente que joga tudo a culpa de Satanás, mas muitas coisas somos nós mesmos que falhamos e pecamos, porque é a nossa inclinação. Mas também tem um dedo dele por detrás, entenda isso, trabalhando ali, porque ele está no domínio desse mundo. O mundo jaz maligno, ele domina esse mundo, domina tudo que desagrada a Deus. Quem entendeu isso? Lembra que ele falou para Jesus: eu te dou todo esse reino, se tu se prostrar e me adorar. Então ele deixou claro ali que ele dominava o mundo, e ele falou que dava para quem quisesse. Quem quisesse adorar ele, se prostrar, ele daria. Só que foi que Jesus falou: adorai só a Deus. A única que tu vai se prostrar e adorar é o Deus Todo-Poderoso. É o único que você tem que adorar, é a esse Deus. Amém? Então quando você tem isso dentro de você, você entende a graça, você entende que Jesus quebrou as barreiras, você entende que Jesus quebrou a barreira para você se tornar filho. Quando você entende isso, esse principado ele já não tem poder sobre a sua vida mais.